Muito bem, no ar mais um episódio do Resenha Psi, o seu podcast de psicologia, comportamento e sociedade. E hoje, tudo isso mais o direito. A gente sabe que a psicologia tem várias interfaces com áreas diferentes e hoje vai ser um episódio onde a gente vai tratar de uma dessas interfaces. Trouxe uma pessoa muito querida que eu estava com vontade de conversar há bastante tempo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre psicologia jurídica. O que é isso? Como que o psicólogo atua nessa interface com o direito? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos entender um pouquinho isso. Eu sou Renan Fileto, sou psicólogo clínico, sou cientista social e esse é o meu lugar onde eu chamo pessoas para matar a saudade e aprender sobre assuntos novos. Beleza? Então vem comigo que hoje a gente vai entender sobre psicologia jurídica e eu estou com uma pessoa que há bastante tempo eu queria conversar, foi minha professora, vocês sabem que eu costumo trazer as pessoas que eu já convivi, porque eu fico mais à vontade, né? A gente tem uma interação melhor. E hoje é um caso desse. Júlia Boschi foi minha professora na graduação, hoje atua na psicologia jurídica, então a gente vai conversar um pouquinho com ela para entender como é que funciona a atuação do psicólogo. Tudo bem? Como é que você tá? Quanto tempo? Tudo bem, Renan. Obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre essa área, então? Vamos. Vou te chamar de prof, o pessoal já costume, porque é hábito. Ela já autorizou, ela falou que eu posso chamar de prof. Então, vamos lá. Prof. Júlia, então. Tenho muito orgulho de ter sido professora. Ah, que ótimo. E diz minha mãe, que é professora de história também, que professor é pra sempre. É verdade. E deve ser, porque até hoje eu ando na rua, faz 4 anos que eu não dou aula, eu ando na rua, o pessoal, prof, isso aqui acho que não perde o título nunca, né? Não. Prof, vamos lá, então. Você estava dentro do grupo de pessoas que eu queria conversar porque você trabalha com uma coisa que eu acho interessante, mesmo não conhecendo tão bem. Já te falei em off que eu quis fazer direito em um momento da minha vida, né? E aqui é o espaço que eu trago pessoas para falar sobre esses assuntos e para eu aprender um pouco sobre esses assuntos também. Na graduação, eu não tive nada de psicologia jurídica, não lembro nem de menções a essa área, assim. E aí, eu acho que esse papo que a gente vai ter hoje aqui, ele vai ter uma utilidade muito grande para alunos de psicologia, para pessoas interessadas em cursar psicologia. Então, vou te usar um pouquinho para esclarecer coisas, tá bom? Então, vamos lá, prof. Olha só, em que momento que você conheceu essa área? Porque eu não tive isso na graduação. Você teve na graduação? Aconteceram coisas na sua vida que te levaram para essa área? Como que foi esse contato? Na verdade, o meu primeiro contato, assim, muitas pessoas não relacionam, né? Mas o meu primeiro contato com algo do universo jurídico foi ainda na graduação, quando eu tive uma disciplina prática de psicologia social. E a professora que me dava aula, né, falando aí dos professores, era a Marinilza, uma profissional super importante ali no contexto da UEL, né, onde eu me formei. Ela fazia um trabalho com o ECA, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que na época, né, eu já sou um pouco velha, então eu iniciei a graduação em 2001, né, me formei em 2005. Na época ainda era muito novo, né? Hoje já tem aí muitos anos, né? Estabelecido, né? Estabelecido, mas na época era novo, né? Então, ela trazia isso, né? Como proposta ali de estágio. A gente fez o estágio com um grupo de crianças que faziam um projeto num bairro aqui de Londrina, que era uma questão, assim, era um projeto da Polícia Militar, olha só, né? Acho que talvez não exista mais. E essas crianças tinham aula de judô, tinham, enfim, questões lá, né, de cidadania, né, mas, né, tinham questões ali que a equipe que trabalhava ali não estava dando conta em relação a comportamentos, né, em relação a demandas ali que as crianças traziam, e aí fizeram essa parceria com a professora Marinilza, né? E a gente foi atuar. Então, e aí a gente estudou a fundo o ECA, né? Foi o primeiro contato que eu tive com o universo jurídico, do direito, né? Por essa via do direito da criança e do adolescente. Mas, especificamente, né, a atuação no campo da psicologia jurídica foi pela via de concurso público, né? Eu tinha, né, desde essa época da graduação, muito por influência dessa experiência de estágio, um interesse muito grande na área de infância e adolescência, que coincidiu também com o interesse clínico, né? Então, desde o início da minha prática clínica, eu me dediquei à clínica com crianças, né? Eu gostava de trabalhar com famílias, com crianças.
Fiz o meu mestrado nessa área, né? Meu mestrado foi sobre a psicanálise de crianças, né? E eu tentei relacionar ali com algumas questões da atualidade. Na época tinha muito forte algumas demandas da escola, né? Que vinham das escolas e que chegavam no consultório. Então, eu tinha uma preocupação, né, pessoal aí da minha vida, né? De querer independência financeira, né? O início da prática na clínica ainda tinha algumas dificuldades. E aí eu fui por essa via, né, de prestar concursos, procurando concursos em que houvesse essa atuação na área de infância e adolescência, ou de saúde mental, né, também pelo interesse ali na clínica. E aí com isso eu fui passando por alguns, né, fiz concurso em prefeituras, no estado, e na época, na verdade em 2008, 2009, o Tribunal de Justiça aqui do Paraná, depois de quase 20 anos, abriu um concurso público. E aí eu fiz, e enfim, demorou muitos anos para chamar, né? Porque, como toda área pública, né, tem uma defasagem de pessoal, né? Sim. Tem uma falta de priorização, né? Embora na teoria seja prioridade infância e adolescência, na prática a gente sabe, né, que não é bem assim. Não é bem assim, então demoraram mais de 4 anos, acho que, se eu não me engano, foram 5 anos até ser chamada. Isso. E aí, tanto que na época chamaram um número grande, assim, chamaram 10 psicólogos que haviam sido aprovados nesse concurso. Antes disso, assim, né, nesse intervalo, eu fui me dedicar, né, a dar aula, né, porque eu tinha feito mestrado, então fui dar aula, continuei atuando na clínica e tive um período também que eu atuei com adolescentes em conflito com a lei. Né, que é uma área que está alocada, digamos assim, dentro das secretarias de assistência social dos municípios, né, em meio aberto, né, porque tem os adolescentes que ficam detidos em meio fechado, né, que aí é o Estado que se responsabiliza, né, mas em meio aberto eles são atendidos por equipes municipais, né? Então, também tive um período aí que eu atuei antes de entrar no tribunal e que também é uma área de atuação da psicologia jurídica, né? Apesar de estar relacionada ali com a assistência social, né? De serem servidores ali da assistência social, também da psicologia jurídica, porque aí nesse trabalho também eu já fazia relatórios, né, de acompanhamento que eram encaminhados para a vara da infância, então já tive esse contato mais próximo, e aí foi que eu comecei a estudar, né, a entender um pouco mais, até porque já tinha mesmo a expectativa, né, de entrar dentro do tribunal, e há 8 anos eu estou agora, né, com o tempo eu fui parando de dar aula, e só em cursos de pós-graduação, né, que aí uma atuação mais pontual, né, e aí eu tento coincidir o meu trabalho na clínica com a atuação dentro do Tribunal de Justiça. E você acha, prof, que assim, a gente estava conversando ali fora que eu não tive isso na graduação, você falou que houve até uma demora para chamar depois do concurso. Será que está faltando fazer mais isso que a gente está fazendo, de democratizar, de contar um pouco dessa experiência? Porque como que eu não tive isso na graduação, sendo que, só a sua descrição inicial já mostra o quanto que é importante. E óbvio, né, a gente está falando, por exemplo, de um adolescente em conflito com a lei. É lógico que a gente precisa entender comportamento, entender de onde veio, porque não surgiu do nada, né, o conflito com a lei. Por que isso não é falado do jeito que deveria, sabe? Seja no senso comum ou seja na faculdade, assim. Você consegue ter uma ideia disso, assim? Olha, eu acho que vem mudando, né? Tanto que algumas universidades até colocam a psicologia jurídica agora como matéria optativa, né? As que têm essa possibilidade, né, de montar uma grade mais flexível, né? Aumentou também o número de cursos de pós-graduação na área, inclusive de mestrados na área, né? Mas pensando assim historicamente, né? Por exemplo, o ECA, né? Tem, enfim, quantos anos já tem o ECA, né? Por que eu tive isso? Porque eu fiz uma disciplina, né, na época da graduação, prática, né? Que a professora pesquisava isso, né? E tratava disso. Mas eu me lembro, assim, da experiência de estar tentando falar sobre isso enquanto professora, né? Porque também tive disciplinas ali da psicologia social, enfim, e ainda existe uma resistência, né? Mas, né, isso não é psicologia, né? Isso são leis, né? E a gente deixa de refletir, de pensar o quanto que as leis, né, fazem parte do nosso cotidiano.
Sim, né? Claro. Em relação aos nossos relacionamentos, em relação, né, ao cuidado com a criança, com o adolescente, não só com os nossos filhos, mas, né, do cuidado com as próximas gerações, né? A lei ali como um garantidor de que algumas coisas de fato aconteçam, né? Alguns direitos de fato sejam efetivos. Em relação à saúde, né? A gente estava comentando aqui da pandemia, né? Antes de começar. Então, existe todo um campo jurídico aí que atravessa o nosso cotidiano que a gente se mantém alheio, né? E a psicologia também, né? Acho que isso está mudando, né? Acho que a gente vai se apropriando enquanto ciência, né? Se aproximando, né, enquanto ciência psicológica do campo do direito, né, mas acho que sim, é um desafio, né, para quem está lá nos cursos de graduação, né, para quem está na clínica, né, não sei se você já teve essa experiência, mas principalmente quem atende crianças e adolescentes, assim, uma demanda muito grande de relatórios, sim, né, sim. De famílias que estão passando por litígios, né, por questões ali, então, de relatórios para serem encaminhados ao judiciário, né, e aí às vezes o clínico se vê completamente perdido, né? E às vezes se vê tão perdido que acaba caindo em erros, né? Na hora de elaborar um documento, na hora de, né, fazer essa interlocução ali com o advogado ou com o próprio juiz ali num contexto de processo, né? Mas eu vejo assim que tem aumentado, né? Tanto a demanda, né, de profissionais que saibam lidar com essas questões, quanto o interesse em pesquisa, né, em divulgação. Eu vou te falar uma coisa, assim, até quero depois que você me explique algumas coisas também, se possível, porque, assim, eu sofro chacota de alguns amigos porque eu morro de medo, apesar de eu achar uma área super legal, mas eu morro de medo dessas coisas do direito justamente pelo que você falou. Pô, será que eu tô fazendo certo o documento, sabe? Umas coisas nesse sentido. E a gente não tem tanto contato com a área jurídica. Então, eu tenho medo de, às vezes, fazer alguma coisa errada sem saber que eu tô fazendo errado, sabe? Que é o que acaba acontecendo em muitas situações. E é até por isso que eu falei, porque a gente não tem contato, né? Eu quero trazer advogados aqui, em algum momento, para conversar sobre o básico mesmo, assim, porque às vezes eu não sei, por exemplo, o que um policial pode fazer numa abordagem comigo, por exemplo, sabe? Ou como eu devo me comportar numa abordagem policial, e, assim, dando um exemplo mais básico, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer essa aproximação mesmo, assim, para perder um pouco do medo, que, pelo menos que eu tenho do direito, assim. E, prof, vamos lá, então. A gente está falando do psicólogo num âmbito que é completamente diferente do que a gente espera, né? Vamos pensar num seriado. É a pessoa deitada no divã, né? Psicólogo com óculos, com uma prancheta. Não tem nada a ver com isso. Como que é? O que é o psicólogo jurídico? Qual que é a atuação? Como é que é o dia a dia? Você falou ali fora a palavra tribunal algumas vezes. Eu falei, legal, vamos entender isso. Assim. Como que é seu dia a dia trabalhando com isso? Bom, eu vou falar muito especificamente, né, Renan, da minha atuação enquanto psicóloga jurídica nas varas de infância e de família, né? O direito, ele é todo compartimentalizado, né? É muito parecido com a psicologia nisso, né? A gente tem lá psicologia de, né, N áreas, que, enfim, né, existe uma necessidade, uma justificativa para isso, e o direito também. Tradicionalmente, né, aqui no Brasil, as áreas em que há mais atuação da psicologia é a área de infância e adolescência e de família, né? Mas até brinquei com você, né, que eu trouxe uma cola aqui, que é uma literatura mais recente, assim, que eu tive acesso, em que tem um panorama muito legal, inclusive em relação à criminologia, né, que são áreas que o psicólogo atua muito, principalmente nos Estados Unidos, né, tem toda uma tradição ali, aqui no Brasil ainda não é tão frequente, né? Mas o que eu posso compartilhar com você é da minha experiência, né? E que é muito próxima ali da experiência a nível de Brasil, né? De onde a psicologia jurídica no Brasil se insere. A gente trabalha, assim, igual você falou, né? A principal diferença, né? O setting, né? Então, a pessoa ali no divã, ou chegando ali para sua terapia, né, vamos pensar assim, a maior parte das vezes, e isso inclusive é algo importante para que tenha sucesso, né, um processo terapêutico, essa pessoa chega espontaneamente. Sim, né, claro. ao psicólogo. Na psicologia jurídica, não. No contexto forense, né, no contexto jurídico, não. Nós, né, que somos concursados, né, que somos peritos, né, de confiança do juízo, nós só atuamos a partir de uma demanda do juiz.
né? Eu não posso espontaneamente falar, eu acho que essa pessoa está precisando de uma avaliação, né? Não, né? É o juiz que determina isso, né? Então, para isso, ele tem uma equipe de confiança. Na área de infância e adolescência, isso está, inclusive, previsto no ECA, né? Que o juízo tem uma equipe especializada, né? Não só de psicólogos, mas de assistentes sociais, alguns casos até de pedagogos. É bem importante, né, a atuação entre, né, os profissionais ali com uma característica multidisciplinar, embora pelas características da demanda, né, da alta demanda de trabalho, do déficit de profissionais, a maior parte das vezes a gente não consegue aqui, né, na minha realidade, fazer. Outros tribunais conseguem. Outras comarcas até próximas daqui. Comarca é como o judiciário divide, né? Então, às vezes, uma comarca é mais de uma cidade, né? Cidades pequenininhas, às vezes, se reúnem em uma única comarca, né? Então, depende muito também da característica local, né? Do número de profissionais que estão atuando. Então, aqui, a maior parte dos estudos, né? Que a gente chama, ou laudos, né? São feitos sozinho, né? E não junto com outros profissionais de serviço social ou de outra área, e só vem a partir dessa demanda do juiz, né? Então, o juiz recebe um caso, né? E aí tem toda uma trajetória aí, né? Para uma situação chegar, né? Vamos pegar um exemplo mais básico, assim, uma guarda, né? Então, tem uma família, né? Um casal que está se divorciando e tem 2 filhos, né? E aí eles, né, não conseguem sozinhos chegar a uma conclusão, né? A fazer um acordo, que existe essa possibilidade, né? Nem todo divórcio, nem toda questão relacionada à guarda dos filhos precisa passar por uma avaliação psicológica. Pode ser feito acordos ali, né? E o juiz validar esse acordo. É até legal que aconteça, né? É o ideal, né? Inclusive, existe um trabalho de psicoeducação, né? Que poderia ser feito com muito mais intensidade para que as pessoas tivessem ferramentas, né? Para chegar nesses acordos sozinhos, né? E realmente, né? Para avaliação psicológica ou para avaliação para o estudo social, só quando são situações graves, né? Situações em que há crianças e adolescentes em situação de risco, né? E aí, então, o juiz, né, vai receber aqueles que a gente chama, né, o processo tem esse nome, autos, né? E é interessante porque aí, nesse campo jurídico, tem uma série de palavrinhas também, né? Que a gente, às vezes, demora um tempo para se familiarizar. Se tiver alguma coisa que eu falar que você não conhecer, não souber, pode perguntar. E aí, a partir disso, né, dessa demanda que chega, e aí tem a versão do advogado de uma parte, a versão do advogado de outra parte, às vezes relatórios que vêm de contexto clínico, né, quando tem crianças e adolescentes que são atendidos, né, em psicoterapia, às vezes o profissional encaminha já um relatório, né, mas o juiz vai pedir a opinião de um especialista, né, que é o perito, né, e aí o perito de confiança dele, que é funcionário, né, servidor ali do judiciário, ou que também pode ser um perito externo, né, ele pode ser nomeado, né, e aí tem a questão do custo, né, quando esse perito é externo, é nomeado, tem um custo, né, que quando são processos de vara de família, pode ser dividido entre as partes, né, que estão ali no litígio. Às vezes, quando tem algo que é muito específico, que demanda uma avaliação de um especialista, né, um especialista muito especializado, digamos assim, né, num ponto lá, ou quando tem uma questão também de celeridade, né, porque pela nossa alta demanda, né, muitas vezes os processos aguardam, né, para serem atendidos. E às vezes não dá para esperar tanto. Às vezes não dá para esperar tanto, né? Às vezes as pessoas não querem esperar tanto, não podem, e podem pagar, né? Então se nomeia um perito externo. Ou, por exemplo, quando tem uma suspeição, né? Então, por exemplo, acontece muito em comarca pequena, em cidade pequena, né? Vamos supor que, sei lá, alguém da minha família está se divorciando e entra lá numa questão que demanda uma avaliação. Eu não posso fazer o estudo psicológico dessa família. Porque é próximo. Porque é próximo, né? Então, precisa ir para um perito externo, né? Em varas de infância, né? Que aí envolve crianças e adolescentes em situação de risco, né? Que às vezes também tem a questão de guarda, né? Às vezes os pais, enfim, né? Ou quem cuida ali daquela criança é autor de violência, né? Ou pratica muitas negligências e aquela criança precisa ser retirada da família, né? É um caminho diferente, né? Geralmente vem denúncias, né? E aí o Conselho Tutelar tem um papel muito importante, aí o Ministério Público também analisa isso e aí entra com a ação para o juiz dar sequência, né?
E aí, geralmente, né, de um contexto de muitas vulnerabilidades sociais, né? E muitas vezes essa criança acaba tendo que ir para uma situação de acolhimento institucional, né? E às vezes aí, num segundo momento, também na busca de uma família substituta, né? Estou abrindo muitas áreas, né? Vou tentar. Não, maravilhoso. Qualquer coisa me fala. Então, assim, tudo isso eu estou falando porque para tentar traçar esse paralelo, né? De que num contexto clínico as pessoas chegam por livre e espontânea vontade, né? Mesmo num contexto de atuação em saúde, né? Pública, né? As pessoas chegam com uma queixa, né? Ou quando é criança é levada, né? Tem um pedido de ajuda, né? No contexto forense, muitas vezes as pessoas não querem estar ali. Né? E isso deve dificultar em muitos casos, né? Muito, né? Eu me lembro, logo no início, assim, principalmente da minha atuação em processos de família, assim, eu falava assim, gente, as pessoas, todo mundo tá mentindo. Eu ficava brava, né? Porque assim, você ouvia uma parte, trazia um relato, você ouvia outra parte, trazia, né, a sua versão, enfim. Né? Você ouvia a criança, às vezes ela estava com uma outra questão ali, né, em relação aos conflitos que estavam acontecendo. Então, assim, muitas vezes as pessoas não querem estar ali, porque às vezes, né, no contexto de família, às vezes o divórcio ele é motivado por uma das partes só, né? Só uma das pessoas que está ali quer se divorciar, né? Ou às vezes essa separação aconteceu há 1, 2, 3 anos e aí chega na justiça uma questão de guarda que está se arrastando, né? Que está ali já às vezes num processo que envolve muitos conflitos, né, violência psicológica contra aquela criança e adolescente, né? No contexto de infância, então, mais ainda, né? Primeiro porque as pessoas, às vezes, elas estão ali vivendo uma situação de contexto de uso de drogas, né? De extrema pobreza, de conflitos familiares. Às vezes ela nem entende por que ela está ali, né? Nem consegue ter consciência ali naquele momento de por que os filhos não podem ficar com ela, né? E aí a gente tem que fazer todo um trabalho junto também, né? Uma parceria, né? Essa parceria da psicologia, ela não é só no campo do direito, mas ela também é muito próxima ali da questão das varas de infância, dos outros autores da rede, né, de proteção, né? Que é a escola, isso, o entorno, né? Que é a escola, né? Que é a comunidade, que é dentro dali da assistência social, né, o CRAS, né, que é o serviço ali que está dentro do território, o CREAS, né, que é o serviço ali que atende demandas específicas de violência, né, não sei se você pensa em trazer esse contexto de atuação também, mas é muito importante, né, então acho que essa é uma principal diferença, né, do trabalho do psicólogo jurídico, de que ele recebe uma demanda que não é ele que escolhe, né, que depende desse pedido do juiz, dessa demanda específica do juiz, né, me ajuda aqui com a sua ciência, né, com a sua leitura, né, dos relacionamentos, do contexto, do desenvolvimento daquela criança e do adolescente a entender, né, para que eu possa, né, junto com outras provas, porque também as pessoas fazem muita fantasia, né, de que o psicólogo vai descobrir o que é melhor para aquela criança, né? Vai descobrir o que é melhor, vai descobrir quem está mentindo, né? Mas assim, o nosso laudo, né, o nosso relatório, ele é mais uma, né, parte do processo, junto com outras questões ali que o juiz vai analisar para tomar determinada decisão. E isso também é uma diferença importante, né? Porque tudo que a gente faz é documentado, né? Então aí a gente precisa relativizar e precisa, né, pensar na questão do sigilo, pensar na questão, né, de como interfere no relato que a pessoa traz, ela saber que aquilo, né, vai ser compartilhado, sim, né? Sim. Vai virar um documento em que os advogados vão ter acesso, em que, né, a escola vai ter acesso, o abrigo, né, no caso de uma criança institucionalizada, o acolhimento institucional, né, vai ter acesso, enfim. Então, isso faz muita diferença no trabalho, né? Você estava falando, eu estava pensando o quanto deve ser difícil. Primeiro, justamente pela questão que as pessoas não procuram, né? E até legal para o pessoal que não é da área a gente falar um pouco disso. Em psicoterapia, por que é tão fundamental que a pessoa procure? Porque isso já envolve, no mínimo, uma parte de responsabilização e de agência sobre o que está acontecendo. Quando a gente pega alguém, por exemplo, que não está, e a gente sempre pergunta, né? Quando é criança ou quando é adolescente, a pessoa quer vir, está de acordo com o processo. Porque se tiver alguma resistência, o trabalho não vai para frente, sim, né? Eu gosto sempre de falar, se você não é parte do problema, você não pode ser parte da solução. Então, por isso que a prof falou, e a questão do sigilo. Quando você falou isso, eu falei, nossa, que dificuldade.
Porque muitas vezes, gente, em psicoterapia demora meses para alguém te contar alguma coisa, né? Porque aí vai demorar, porque tem que criar vínculo, a pessoa tem que confiar em você, é todo um processo. E aí, quando você está atuando no jurídico, a gente perde um pouco isso, né? Porque o documento vai chegar para mais pessoas, né? Então deve dar até um trabalho um pouquinho maior numa criação de vínculo, talvez, da pessoa confiar. Na verdade, essa questão do vínculo no trabalho do psicólogo jurídico é bem complicada. Imagino que seja bem difícil. Porque, assim, primeiro que a gente tem, né, o processo de avaliação psicológica, ele tem começo, meio e fim, né? Então, assim que você recebe, né, a demanda, o primeiro passo é você fazer uma leitura, né, do processo. E às vezes, se são processos antigos, são páginas e páginas e páginas, né? Isso demanda bastante tempo, concentração. Aí, a partir daquilo, você traça uma linha de ação, né, inicial. Então, eu vou entrevistar o pai, a mãe, vou fazer uma entrevista em conjunto, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, entrevistar o pai junto com a criança, a mãe junto com a criança. Às vezes, eu vou fazer uma observação na casa das pessoas, né, para entender ali um pouco como que é a organização daquela família, como que é o contexto. Muitas vezes eu vou fazer uma intervenção na casa da pessoa, né, uma entrevista, porque a pessoa não foi ao fórum, né, naquilo que a gente estava falando, né, principalmente quando envolve, né, enfim, questões bem delicadas, assim. Então, né, você tenta ligar, agendar, manda convocação, né, e a pessoa não vai, né, às vezes porque ela não tem condição de ir, né, porque, enfim, às vezes está num estado ali de enfim, né, impossibilidade, né, subjetiva, né, de chegar até ali, né, e se colocar, e se abrir, e se expor. Então, a gente vai fazer uma sensibilização, né, e aí, enfim, dá pra gente pensar mesmo numa formação de vínculo, né, inicial ali. Bom, né, olha, eu sou fulana, sou eu que preciso conversar com você, explicar pra ela, olha, nessa entrevista é porque o juiz precisa decidir tal coisa, às vezes com pessoas que são muito simples, assim, né, no sentido de falta de acesso, né, à educação. Então, às vezes tem medo de ir até o fórum. Você é presa se eu for até o fórum, né? Não, você está indo para fazer uma entrevista, né? O que é uma entrevista? Eu vou te explicar, vai ser assim, vai ser assado, né? É muito educativo também, né? Sim, né? E até, assim, isso até é uma crítica, né? Que a gente, né, apesar de trabalharmos juntos, né? Sermos parceiros, assim, a justiça, ela é muito elitizada. Com né? certeza. E uma crítica aos colegas do direito também, né? Porque, às vezes, a gente tem uma atuação incrível aqui em Londrina, né? Da Defensoria Pública, né? Mas quantos anos demorou, né? Para chegar a Defensoria Pública aqui no Estado, né? E às vezes o pessoal do direito, assim, ainda precisa caminhar um pouco em relação a isso, né? A tornar mais acessível, né, o acesso à justiça, inclusive em relação à linguagem, né? Estou usando o exemplo aqui, né, de pessoas de uma condição, às vezes, socioeconômica e cultural, né, um pouco mais... não gosto de usar essa palavra deficitária, enfim, né? Mas com mais dificuldade de acesso, né, à educação, enfim. Mas mesmo pessoas, né, que na vara de família são pessoas que podem pagar por um advogado, né, muitas vezes, mas também têm acesso à defensoria pública para casos de família, né? E mesmo essas pessoas, né, que têm acesso à educação, assim, às vezes estão vivendo um sofrimento emocional tão grande em decorrência daquele conflito, né, que também tem essa inibição, né, que também tem essa dificuldade de compreender. Então, você precisa dizer, olha, vai ser assim, vai ser assado, né? E com crianças e adolescentes mais ainda, né? Porque às vezes elas vêm ali de às vezes com muito medo de penalizar alguém da família, né? Então, eu não vou contar o que acontece porque, né, minha mãe vai ser presa, né? Ou eu nunca mais vou poder ver minha mãe, eu não vou mais morar com a minha mãe, não vou morar mais com meu pai. Nossa, né? Eu fico imaginando a dificuldade para lidar com isso. Né? Então, até por isso que às vezes eu gosto também de fazer atendimentos junto com o pai, junto com a mãe, para ele ver, né? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Ninguém, enfim, mas também fazer atendimentos com a criança é fundamental, né? E essa é uma das principais demandas, assim, que os juízes têm, né? De que a gente possa ouvir, né? De fato, a criança, eu acredito muito nisso, assim, de que a criança e o adolescente, né, tem um espaço de protagonismo ali, né? Não é uma bolinha, né, que vai para casa de um, para casa de outro, ou que vai para avó, para tia, depois para abrigo, né? Mas que ela tem um lugar um lugar reconhecido ali de sujeito, né? Então, o que está se passando com a vida dela, né? O que está acontecendo ali, né? E aí a gente, né, diz para ela, né? Aí às vezes eles falam, né? Mas você não vai falar para ninguém? Eu vou, né? É importante a gente saber isso que você está falando, né? Isso o que você está dizendo é muito importante, né?
O juiz, ele quer saber, né? Ah, mas eu vou ter que escolher com quem eu vou ficar? Não, né? Até tirar essa responsabilidade da criança, né? Quebrar o sigilo, nesse caso, é positivo por isso, assim, né? A gente vai, né? Tem muitas coisas acontecendo, né? E a gente vai, né, pensar como vai ser melhor para você, né? E às vezes, assim, é triste, assim, né? Essa área de atuação, porque às vezes não vai ser o melhor, né? No sentido, assim, não é o que a criança quer, né? Principalmente quando envolve, né, contextos de violência que não são reconhecidos, né? Às vezes a criança, ela... tanto violência psicológica quanto violência física, ela né? não tem um repertório nem para entender o que está acontecendo, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que um cliente meu comentou ontem isso, eu achei um barato, assim. Eu posso falar o nome porque ele autorizou, é o Lucas, que eu estava conversando com ele ontem, e ele perguntou sobre o que eu ia gravar, que ele sabe que eu gravo de sexta, né? E aí eu expliquei pra ele o que era, e aí ele perguntou assim, nossa, é tipo o CSI, assim, é tipo o Criminal Minds, né, essas coisas assim. E você usou um termo, um pouquinho antes, que você falou forense. Qual que é a diferença que existe, né, entre psicologia jurídica e forense? O psicólogo forense é o que desvenda crimes? É o que vai pra cena de crime ali? Não, qual que é a questão? Eu sinto muito decepcionar, mas assim... Droga. Assim, é legal você trazer isso, assim, porque tá muito no imaginário, né? Principalmente porque aumentou muito, né, nos últimos anos as séries, né? E podcasts, né? De crimes e de... True crimes, né? Que tá bem na moda. Né? Tem pessoas que são viciadas nisso, né? Eu tenho gostava um muito pouco antes. De medo de pessoas viciadas nisso, mas ok. Olha que engraçado. Eu gostava muito antes, né? Depois que eu passei a trabalhar diretamente, assim, com isso, eu vou assistir outras coisas. Perde a graça, Júlia, de você ver na prática o que... É porque, assim, na verdade, tira um pouco do... É ficção, né? Tira o lúdico assim, da coisa, né? Exato, né? E, assim, a gente precisa contextualizar, né? A realidade, né? Então, assim, né? Uma coisa é você lá... O que é o crime nos Estados Unidos, né? Claro que tem semelhança, né? Você como cientista social, né? Enfim, pode falar muito melhor sobre isso do que eu. Existem semelhanças, mas existem muitas diferenças, né? Inclusive de recursos, né? Claro. Então, assim, quem são as pessoas que estão presas no Brasil hoje, né? Que tipo de crime elas cometeram, né? É crime, né? Sendo polêmico, né? Então, assim... Qual é a cor das pessoas que estão presas, Exato, né? Então, assim, acho que perde um pouco a graça, assim, porque você vê que são, né, questões muito diferentes. Embora, né, tenha séries e filmes maravilhosos que discutem coisas que são mais próximas ali, né? Do que a gente vivencia, né? Aqui. Mas, assim, é muito diferente também o contexto da atuação do profissional, né? Então, como eu estava dizendo para você, né? Hoje no Brasil, né? Precisou de uma lei, né? Que é o ECA, para priorizar a infância e a adolescência, né? Precisou de muita luta, né? Para que houvesse equipamento, né? Equipamento, né? Cadeira, mesa, né? Tô dizendo de coisas básicas, assim, né? Nossa. Para que a atuação do profissional, né, fosse resguardada, né? E também muito investimento de formação, né? Para que a gente, enfim, né? Hoje tá, né? Até sugeri para você, né? Que trouxesse a Cris, né, que é uma profissional aqui de Londrina, que trabalha com a questão da escuta especializada, né? Então, hoje aqui no Paraná, a gente está, né, já tem um tempo, mas está tendo a implementação das salas de depoimento especial, né? Que é uma polêmica também dentro da psicologia, né? A psicologia, durante um tempo, foi contrário. Com psicologia, eu digo CFP, né? Que tem prós e contras, enfim. A sala de depoimento especial, só contextualizando, é uma sala que é uma sala especial, realmente, assim, né? Que pode ser só uma cadeira e uma mesa, não precisa ter 1000 coisas, não é uma ludoteca, né? Como algumas pessoas acham, mas é um espaço mais acolhedor, onde a criança e o adolescente vai estar junto com um profissional que seja treinado em técnicas de depoimento especial, né? Para ela fazer... para ela fazer o relato dela num ambiente mais protegido,
né? E aí esse profissional, ele vai transmitir questões do juiz, do promotor, do advogado, isso em contextos de julgamento que envolve vítimas e hoje em dia também testemunhas de crimes, né? E muitas vezes de crimes sexuais, né? Então a criança não vai precisar responder diretamente à pergunta de um advogado que muitas vezes é inadequada, né? Que muitas vezes é impertinente, né? Não só do advogado, tá? Não tô falando mal, adoro os advogados, tenho amigos advogados. Mas enfim, de alguém que não tá ciente ali de questões em relação ao desenvolvimento da criança. Que não estudou o que a gente estudou, Exato. Né? E que também não tá ciente de questões em relação ao testemunho, né? Que é também uma área muito importante, né? Porque a gente sabe, né? A memória, a gente que estuda memória, né? Sabe que a memória ela é completamente, né? Questionável pontos, né? E ela muda, né? Em relação ao tempo, né? Em relação... Quanto mais vezes alguém, né? Eu te contar uma história, mais vezes eu vou... né? Mesmo que seja algo muito... importante que tenha acontecido comigo, muito sério. Cada vez que eu falar sobre isso, e dependendo de para quem eu estiver falando, eu posso falar de um jeito diferente. E contar, né? É reconstruir de uma certa forma aquilo, né? Então, assim, o depoimento especial, né, e a escuta especializada, né, que é realizada ali num primeiro momento, né, em que surge uma denúncia de crime, de violência contra criança e adolescente, ela tem esse cuidado, né, de tentar fazer o registro aí desse fato de uma maneira mais respeitosa possível com aquela vítima ou com aquela testemunha e de uma maneira que seja um relato mais fidedigno, né? Sem tantos atravessamentos, porque também dependendo da forma como eu pergunto, né? Vai interferir no relato daquela criança e daquele adolescente também, né? Então, assim... né, eu faço muitas digressões. A gente está falando do forense jurídico. Então, assim, né, só para tentar contextualizar, né, a nossa área de atuação aqui é muito diferente da área de atuação, né, que a gente vê num desses seriados, né, de investigações de crimes, né. Quem sabe um dia a gente chegue, né, num ponto de que todos, né, sempre que houverem sujeitos, né, humanos envolvidos, possam ter ali uma avaliação psicológica, né, um suporte, mas muitas vezes as pessoas, né, mal têm acesso à defesa. Né? Eu acho que aqui no Brasil a gente está num momento muito mais básico ainda, sim, né? Sim. A gente está estabelecendo, acho que os alicerces para talvez em algum momento chegar nisso, né? Inclusive tentando aperfeiçoar também instrumentos, né? Claro. Dentro da psicologia ali, né? Porque também é questionável, né? Tanto questões de a pessoa cometeu aquele crime, né? Porque ela tem algum transtorno, né? Tá, mas o que é um transtorno? Como é que se avalia um transtorno, né? Então, assim, existe particularidades em relação à psicologia, né? A atuação da psicológica de um contexto americano, de um contexto, né, brasileiro. E tudo isso, né, para chegar na questão da psicologia forense ou jurídica, né? Porque esse termo psicologia forense, ele vem de uma tradição americana, né? Me parece que tem a ver com criminologia até, né? Uma coisa mais de perfil, talvez. Sim, mas assim, eu já li alguns autores aqui brasileiros que dizem que, gente, não é isso que faz, entendeu? Por isso que eu digo assim, sinto decepcionar, assim, porque pode chamar de tanto de psicologia forense quanto de psicologia jurídica, né? Alguns, assim, tentam especificar, então dizem que psicologia forense é a psicologia que é praticada por psicólogos que atuam no contexto forense, né? Então, de um fórum, né? Então, eu sou psicóloga forense, porque eu trabalho no fórum. Né? E psicologia jurídica é essa psicologia que envolve, né, a intersecção ali, o diálogo entre a psicologia e o campo do direito, que pode ser tanto dentro de um fórum, quanto dentro de um serviço que atende vítimas de violência, de um CREAS, que pode ser dentro de um serviço que atende, por exemplo, Delegacia da Mulher, que atende, né, mulheres vítimas de violência, Delegacia da Criança, né? Então, alguns autores fazem, né, essa distinção, né, forense dentro do fórum jurídico engloba essa área maior, e outros dizem, gente, né, tanto faz, né? Essa intersecção, esse diálogo aí, essa contribuição que a psicologia pode fazer ao campo do direito. Então, infelizmente, a gente não é os detetives dos seriados, né? Ô, prof, deixa eu te falar. Nas recomendações que a gente vai colocar depois, né, mais pro fim, 2 obras que você passou pra gente, que depois a técnica vai colocar pra gente aqui, elas têm a ver com criança. E eu sei que você é mãe, e você, em alguns momentos aqui, você falou do ECA, você falou dessa atuação com criança e adolescente.
o quanto isso mexe sendo mãe, né, tendo crianças, né, dentro de casa e atuando, assim, porque eu imagino que deva mudar um pouco o olhar. Eu não sou pai, por exemplo, a gente tem empatia e tudo mais, mas atuando diretamente com isso, sendo mãe, como que você lida com isso? Mexe muito mesmo? Como que é? Olha, pergunta difícil. O que eu percebi, assim, até conversando com algumas colegas que passaram por essa experiência também, assim, eu percebi que sim, em alguns momentos eu preciso de um suporte maior, e aí eu vou, né, buscar na minha terapia, né, na supervisão, que é algo que a gente faz muito também, né? Então, a gente tá podendo dialogar com pessoas que já atuam há mais tempo nessa área, né, e discutir casos, né, sempre que é possível, assim, discutir tanto com pares, né, com colegas, quanto com pessoas que já têm mais experiência. O que eu percebi, assim, de ficar um pouco mais sensibilizada, né, com algumas questões que envolvem violência, né, contra a criança, de ficar mais alerta, assim, né, e isso é difícil, assim, porque a gente, né, principalmente situações que envolvem abuso, né, e aí a gente ouve histórias, assim, né, e justamente é aquilo, assim, né, quem é o abusador, né, de criança e adolescente, né, são pessoas que estão aí na vida, né, e aí envolve também questões que são muito estruturais, né, de uma sociedade machista, de uma sociedade preconceituosa, de uma sociedade que objetifica mulheres e crianças, né, que explora uma sexualidade precoce ali de adolescentes, né, de crianças. Então, a gente fica muito mais alerta, né? Então, né, até dando um exemplo assim, né, tipo, vamos, né, sei lá, fazer uma viagem, deixa a criança na recreação, né? Não, deixar minha filha com pessoas, né, que eu não estou supervisionando diretamente, né? Então isso é um problema, né? Enfim. Porque sim, existem, né? A gente não vê pedófilo em qualquer lugar, não é isso, né? Mas sim, existem cuidados, né? Mas isso também é uma vantagem, porque isso também me instrumentaliza, né? Por trabalhar nessa área, por ter filhos, por ter, enfim, né, crianças ali do meu convívio, me instrumentaliza, que é algo que os pais às vezes têm dificuldade, que é de pensar em questões de prevenção, né? Então, sim, como é que você ajuda a criança a identificar, né, um toque que é carinhoso de um toque que é, né, um toque físico, né, que é abusivo, né? Existem maneiras de ensinar, né? Existem maneiras de você falar abertamente com a criança sobre prevenção, e aí envolve também questões tabu, né, em relação à sexualidade, em relação ao corpo, né? Ensinar a criança como pedir ajuda, né? O que você faz quando acontecer isso, aquilo, né? Coisas que a gente já faz, né? Isso eu já fazia antes de ser mãe, assim, né? Então, que infelizmente a gente às vezes presencia, né? Situações de agressividade, né? Assim, né? Enfim, de famílias, né? Por uma questão de sobrecarga, de educação, de cultura, né? Então, grita com a criança, né? Eu me meto, assim, né? Tá acontecendo alguma coisa, mas eu tento fazer isso de uma forma assim, posso ajudar, né? Tá acontecendo alguma coisa, posso ajudar, né? Será que ele tá, né, não tá assim? Porque, né, aquela criança lá que começa a fazer uma birra e a mãe grita, ou às vezes até ameaça bater, né? Será que não tá acontecendo isso porque ele tá com fome, né? Tem uma bolachinha aqui, ou, né, tenta distrair a criança, enfim, né? Eu não consigo ficar quieta, assim, né? Mas tento fazer isso de uma forma, né, respeitosa, porque também ter me tornado mãe, assim, na pandemia, né, ainda, né, como a gente estava falando, me colocou também diante de muitas situações limite, né, de cansaço, de sobrecarga, né, de não ter rede de apoio, né, porque, enfim, não podia ter, não tinha escola, né, então reforçou também algumas questões em relação a, né, esse trabalho envolve também uma luta, né, a luta pelo direito a que essas crianças e adolescentes, né, tenham acesso à educação, que essas famílias tenham acesso à rede de apoio, né, no sentido de políticas públicas para creche, para incentivo ao aleitamento, né? Então, acho que ter me tornado mãe, né, me renovou, né, a necessidade de ser uma psicóloga consciente do meu lugar, né? Enquanto cidadã também, né? E de que o meu conhecimento pode também contribuir para algumas transformações, né? E aí, assim, né, as paranoias a gente também trata na análise. Psicólogo
a gente faz terapia, né? É importante deixar isso claro. Ô, prof, pra pessoa que tá assistindo isso daqui, que tá se interessando mais até pelo nosso papo aqui, quando eu vou fazer uma formação específica dentro da área jurídica, o que eu vou estudar? Eu vou estudar lei, imagino que algumas coisas assim, né, ECA e tudo mais, mas eu tenho um material já da psicologia específico para isso? Como que é a formação? Sim, hoje, assim, tem uma produção acadêmica, inclusive, bem importante aqui no Brasil, né, principalmente do pessoal do Rio Grande do Sul, que foram pioneiros, até em relação, né, que eu comentei da questão do depoimento especial, assim, foram pioneiros aqui no Brasil. Então, existem programas, né, de mestrado, de especializações na área, né, é uma área, assim, né, que como aumentou, né, a demanda, tanto pelo reconhecimento, né, da importância disso, né, da contribuição que a gente pode dar, quanto é uma área que acompanha as transformações da sociedade, né? Isso é uma coisa que me fascina na psicologia jurídica. Então, né, por exemplo, a questão, né, quando você pensa nas famílias, né? Então, famílias monoparentais, né? Famílias formadas por casais homoafetivos, né? Então, são questões que há 20, 30 anos atrás não eram discutidas, né? E hoje são, né? E a psicologia contribui com isso, né? Questões de dano psíquico, né? Tem aumentado o número de pessoas que pedem indenização, né? E aí, mas aí houve ou não houve, né? Então, assim, são questões que... Reconhecimento de paternidade socioafetiva ou de maternidade socioafetiva, né? Que, né... foi criado por fulano, né? É meu padrasto, mas quero que tenha, né? Quero que seja meu pai, né? Ou, enfim, a mãe, né? Quero que tenha meu nome, né? Quero que seja reconhecido não só nas relações afetivas, mas nas relações jurídicas, né? Nas consequências que isso pode ter. Então, assim, são coisas muito contemporâneas, né? E a psicologia vai contribuindo para isso. Então, né? O que eu recomendaria como estudo, né? Não só, né, entender sobre o desenvolvimento, né, sobre comportamento, sobre a dinâmica ali, né, das relações, quanto também entenda do mundo que você está vivendo, né, esteja atento a isso, né. Pensando assim, em relação a direito, eu sempre vejo como uma coisa que está realmente muito ligada a mudanças sociais, né, e eu falava isso até dentro da graduação, assim, e eu arrumava problema, lógico, porque eu era essa pessoa, mas de falar assim, cara, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que estar atualizado. Se existe uma discussão polêmica, sei lá, se está sendo discutido aborto, por exemplo, qualquer coisa assim, num congresso, no Senado, sei lá o que, você tem que estar sabendo, porque isso vai, falando mais até da minha atuação que é clínica, mas imagino que na jurídica também, isso vai chegar em você em algum momento, isso vai chegar em você. Sabe, vai chegar numa cliente sua que engravidou e tá pensando em não ter um neném, por exemplo. Esse você tem que saber em que pé que tá a discussão do aborto no Brasil. Ou em que pé que tá qualquer outro tema que a gente pode colocar aqui. Então, eu acho que o direito, não que a psicologia em si não pegue, mas a psicologia jurídica, o direito, tudo, ele tá totalmente relacionado a demandas sociais que estão mudando. Sim. Você falou da adoção por casais homossexuais, por exemplo. É o que você disse. 40 anos atrás, isso não era nenhuma questão, né? Então, eu acho que exige uma atualização constante, né? Sim, eu lembrei do exemplo que eu ia trazer, né? Que saiu na mídia recente, assim. Um trisal vai ter um bebê, né? Eu vi isso. Então, assim, e pode, né? Uma criança ter duas mães, dois pais, né? Ser criada, né? Então, tem toda uma discussão hoje em dia em relação, né, à monogamia, né? Pode, inclusive? Eu tenho pode ter um registro de 3 pessoas com mais que é o que a gente fala da multiparentalidade, né? Então, assim, pode, né? Não necessariamente você precisa... até isso, assim, né? Eu falei, né? Uma criança que né? que quer ser... Que o padrasto quer adotar, né? Mas, às vezes, o padrasto quer adotar, mas ela também tem uma relação, né? Não só biológica, mas também afetiva com o pai, né? Ela pode ter 2 pais? Pode, né? Que legal. Isso vai, né, trazer uma validade, né? Então, isso tem a ver com a história de vida dela, né? Vai trazer uma validade ali para ela, né? Um lugar reconhecido e vai trazer também consequências, né? Por exemplo, herança, né? Por exemplo, também obrigações, né? Dela, nossa, verdade, enfim, né? Eu não tinha pensado nisso. A questão do trisal não é só quem vai registrar a criança, tem uma série de consequências disso, né?
Então, assim, isso me fascina muito, assim, né, em relação à psicologia jurídica, porque ela vai acompanhando, né, ela vai contribuindo para a compreensão, né, dessas transformações, né, enquanto subjetividades, né? E o direito, assim, ele vai, né, a gente às vezes até reclama, nossa, mas era assim, já mudou, como é que tá a lei agora, né? Sim, né, como não vai mudar? A lei é viva, né? Algumas coisas são princípios, né? Por exemplo, a proteção à criança e ao adolescente. Né? Então, assim, também não vai relativizar tudo. Né? A dignidade, né, daquela criança e daquele adolescente precisam sempre estar em primeiro lugar e serem preservados, né? Mas a lei, ela é viva, né? E sim, a gente precisa, né, se apropriar e ter ali algum conhecimento do campo jurídico, né? Mas sempre pensando que isso, eu vejo também que às vezes é um esforço, assim, né? Às vezes a gente se pega assim, mas espera lá, você é psicóloga, né? Você é psicólogo, né? O que você, enquanto psicólogo, né? Às vezes o que você vai dizer é o contrário do que está na lei também, sim, né? Sim. É o contrário, ou do entendimento jurídico, né? E aí você, enfim, vai ter às vezes que, né, se posicionar de uma maneira que não é o que é esperado, né? Não é e aí tem uma relação também, né, de hierarquia, né? Porque os nossos chefes são os nossos juízes, dentro do contexto ali, né, do tribunal, do fórum onde eu atuo, né? Então, assim, tem questões ali também em relação à hierarquia, né? Mas é verdade, você vai contrariar muitas vezes, porque você vai estar trazendo, né, a partir do seu repertório de estudo, de pesquisa e do que você pode ouvir ali daquelas pessoas, porque também tem isso, assim, né? Cada caso é um caso, né? Cada família é uma família, né? Também não dá para universalizar, né? É muito artesanal esse trabalho, né? Tanto no atendimento ali, né, na forma como é feito, quanto depois na confecção do relatório, né? Então, às vezes, você vai contrariar o seu chefe, né? Que depois vai fazer a sua avaliação funcional. Que não é qualquer pessoa, a gente está falando eu, como já disse, tenho medo, né, de juízo e tudo mais, então, né? Mas é muito bacana, assim, porque eu tenho a sorte, né? Não tô puxando saco, tá? Mas, assim, eu trabalho, né, com 2 juízas, assim, aqui em Londrina, que são muito atualizadas, né? Que são muito abertas, né? Que a gente consegue verdadeiramente fazer, né? Em muitos momentos, um trabalho que é transdisciplinar, né? Então, a gente tenta fazer discussões, né? Tanto de trazer profissionais, às vezes até de fora, né, quando a gente tem ali alguma questão polêmica, alguma questão nova para ser discutida, de fazer reuniões de equipe, né, a gente tem essa abertura, né, mas a gente também está dizendo de uma instituição, né, dentro aqui do meu contexto, que é muito tradicional, né, então que ainda tem, né, profissionais, né, que atuam, que ainda são muito conservadores, que ainda são, né, enfim, né, que às vezes até colocam um profissional da psicologia, assim, né, numa situação, às vezes, assim, não, né, atende agora, me dá a resposta agora, né. Claro, existem urgências, né, quando a gente se trata ali de crianças e adolescentes, principalmente em situação de violência, existem algumas urgências, às vezes tem que parar tudo para fazer realmente um atendimento. Mas a gente, às vezes, precisa de um tempo, né. O tempo ali da psicologia, às vezes, é diferente do tempo do direito, né? Então, às vezes, faz esse estudo urgente em 5 dias. Não, pera lá, vou precisar de 30 dias, né? Né? Enfim, vamos acionar outros serviços, o conselho tutelar, né? Enfim, outros instrumentos ali que podem te ajudar, né? A dar uma resolutividade mais rápida, mas o meu estudo, né? A minha análise precisa ser feita com cuidado, né? Isso vai levar um tempo. Você falou esse lance do Trisal, eu estava conversando até com uma colega essa semana também, e a gente estava comentando um pouco sobre isso, né? E ela falou, mas é meio estranho, né, e tal. E aí eu falei para ela assim, gente, que bom que a gente está debatendo que tem várias pessoas querendo se responsabilizar por uma criança, né? É verdade. Que legal que a gente está discutindo quais são as consequências de várias pessoas se importarem, quererem, né, se responsabilizar por uma criança. Porque a gente sabe que o país que a gente tá é o contrário, que costuma ser muito comum, né? Falando até de homem, né? Que homem faz um monte de cagado por aí, mas do cara que abandona, mulher grávida. Então, que bom que numa questão de trisal a gente está discutindo como vai ser com 3 pessoas responsáveis por uma criança, ao invés de estar discutindo uma mãe que foi abandonada com o filho, né? Que bom que essa demanda ela é nova e ela é bacana, ela é legal da gente ter, né? É verdade, tá vendo? Uma perspectiva diferente, né?
E aí, pra gente já ir encaminhando pra questão das recomendações, eu queria te fazer só uma última pergunta. E aí a gente entra no material que você passou pra mim, pro pessoal da técnica colocar, porque eu adorei. Eu acho que a gente vai conversar bastante ainda sobre o material também. Eu queria, prof, que você comentasse, assim, dentro do que você pode, eu não sei até que ponto você pode falar ou não, mas uma situação que você lembra, que você vai lembrar pro resto da vida da sua atuação dentro da psicologia jurídica, assim, um caso positivo ou negativo, aí você escolhe, mas que te marcou, que você teve uma atuação diferente, que você se conectou diferente com a questão. Você pode dizer alguma coisinha pra gente? Deixa eu tentar pensar, assim, né, um caso até um pouco mais antigo, assim, porque tem também essa questão do sigilo, né, os processos são sigilosos, assim, mas falando de modo mais geral, assim, eu acho que as experiências mais significativas, desafiadoras, mas ao mesmo tempo mais bonitas, assim, que a gente vivencia, né, na atuação jurídica, para quem trabalha com crianças e adolescentes, assim, são processos de adoção, né? É muito bonito ver o nascimento de uma família, né? É muito bonito ver, assim, aquela criança chegar e receber, né, atenção, carinho, afeto. É gritante, assim, a evolução das crianças, sabe? Inclusive, né, crianças que visivelmente ali têm, às vezes, algum atraso no desenvolvimento, né? Tanto de aprendizagem, né? Quanto, às vezes, até físico ali. A hora que chegam na família, né? Que conseguem ter um lugar ali para existir, né? Elas, muito rapidamente, assim, começam, enfim, né? A se desenvolver, a dar conta, a sorrir, né? O semblante muda. É muito bonito, assim. Acho que são as experiências mais... mais emocionantes, assim, né? Vou falar da parte positiva. Processos de adoção, assim, que também, né, já tive dificuldades, já tive, né, processos que, infelizmente, não foram adiante, né, por N questões, né, e que é bem frustrante, assim, né? Eu imagino, enquanto profissional, né? E frustrante pra gente, imagina pra criança, né? Quando vivencia mais uma situação de abandono, né? Quando aquela adoção ali que às vezes estava se encaminhando e não ocorre. Mas também, assim, é um cuidado que, né, a gente tem de acompanhar muito de perto, assim, e é muito legal também ver que a vida da criança também ainda pode acontecer de novo, né? Uma nova família, novo encontro. Não é definitivo, exato, né? Mas acompanhar isso, assim, né? O nascimento de uma nova família, ali, o processo de filiação, né? Porque até, assim, né, a gente, né, que tem filho, né, a gente vivencia isso, né? Que tem filho no sentido, assim, né, de ter gerado uma criança, assim, é um amor construído, né? É um vínculo construído, né? Você, enfim, não ama aquela criança no primeiro segundo que você a viu, né? Às vezes sim, às vezes não, né? É muito comum que não, né? E aí é muito bonito ver isso, assim, com famílias adotivas, porque aí você vê mesmo que a filiação, né? Ela não depende do vínculo biológico, né? O processo de filiação, né? E aí eu gosto muito, né? A minha base da minha formação, né? Da minha atuação clínica é a psicanálise, né? Eu gosto muito de uma psicanalista francesa, Françoise Doutor, que ela fala que todos os filhos, independente se são biológicos ou não, devem ser adotados, né? Olha, sim. Total. E eu acho isso muito bonito, assim, né? E devem ser adotados na sua singularidade, né? Na sua individualidade, né? Enquanto sujeitos verdadeiramente, né? Então, acho que a adoção, assim, é onde mais me impacta, assim, né? Nossa, que bonito. E eu acho que deve ser aquela situação que o trabalho faz todo sentido, exato, né? A hora que você vê, é pra isso que eu trabalho. Né? De resolver naquelas, né? Tentar contribuir para que uma criança seja... que legal, que bacana. Vamos falar de filmes e livros? Vamos. Como sempre, gente, vocês sabem, a gente sempre termina com indicações, né? E pedir pra Júlia passar pra mim algumas coisas que ela acha que teriam a ver com o que a gente estava conversando aqui hoje, né? E 2 obras têm a ver com crianças, né, por assim dizer, e uma obra tem a ver com adultos. Vamos começar pela obra dos adultos. Gente, a Júlia pediu pra gente conversar um pouquinho, indicou o História de um Casamento, que é um filme da Netflix, né, que tem o Adam Driver, tem a Scarlett Johansson, e inclusive estamos começando a ver aqui na tela já. Foi um filme muito elogiado, foi indicado ao Oscar, venceu o Oscar e tudo mais.
Eu tenho uma cena nesse filme que eu acho extremamente impactante. Eu vi na época, porque eu gosto de ver filme que tá indicado ao Oscar e tal, eu vi na época do Oscar, que é a discussão entre eles, que eu acho... Cara, como ator é um bicho danado, né? Porque eles estão, obviamente, com papéis, né? Eles não estão vivendo aquilo de fato, mas eu desafio qualquer pessoa que assistiu a achar que aquilo é encenado, porque, meu, é tão forte, né? Por que esse filme? Vamos começar a conversar um pouquinho. O que esse filme traz pra gente aqui dentro da discussão que a gente tá tendo? Eu assisti tem um tempo também, né? Então, talvez não consiga me recordar, assim, de algum detalhe mais específico, assim, pra pegar. Mas o que me chama a atenção no filme é pensar, assim, que qualquer família pode passar por uma situação de litígio, né? De conflito. Qualquer família, né? Os mais apaixonados, né? Os mais... enfim, né? E isso é uma coisa que também, né, é um tabu na sociedade pensar, né? A gente não conversa sobre isso antes de casar, né? Não fala sobre o fim, né? Não fala sobre o fim, né? Então, assim, nesse filme nem tem tantas as questões, assim, em relação ao patrimônio, né? Que é o que a gente vê muito nos processos, assim, inclusive as crianças, né, às vezes no meio disso e sendo usadas como moeda de troca, né? E isso é tristíssimo, assim. Então, assim... Eu gosto de usar o exemplo desse filme para pensar isso, assim, né? Que qualquer casal, né? Tá sujeito a isso, né? São humanos, são pessoas, né? Para pensar também a questão da atuação da advogada, né? No filme. Sim. Não diretamente ali, né? Tem a atuação de um psicólogo jurídico, mas acho que algumas questões ali que ela coloca são bacanas, assim. E aí também pra gente refletir, né? Quando a gente... tá passando, né, por alguma situação assim, né? Quem são os profissionais que vão estar ajudando aquela família a passar por aquilo? O suporte, né? O suporte, né? Já tive também a experiência de passar, né, não como psicóloga jurídica, mas do outro lado, né, como psicóloga clínica, né? Por famílias que estavam ali numa questão de litígio, de disputa de guarda, assim. Então, às vezes a gente consegue, né, resolver as coisas sem ir tanto ao ato, né? Sim. Né, no sentido de elaborando questões que são muito pessoais, né? No filme a gente vê assim, né? Mas, no final de contas, por que ela quer se divorciar? Né? O que aconteceu ali? Né? Mas não tá satisfeita, né? O que é, né? E é interessante até quem assistir, quem tiver curiosidade do filme, assim, né? Assistir o trailer, assim, que é bem aquele trecho em que eles estão dizendo o que admiram no outro, né? Então, assim, mesmo pessoas que se admiram, né? Podem entrar numa disputa judicial? Sim, né? E aí o cuidado com quem está cuidando daquilo, né? Com os profissionais que estão ali, né? Com a maneira como aquilo é colocado. A gente fala assim, né? Que a psicologia jurídica, às vezes, ela tem essa função de humanizar o processo, né? É uma palavra meio batida, humanização, mas é no sentido de dizer assim, né? Mas, sim, necessário demais, né? Né? Então, assim, não é um número de processo, né? Não é autos, né? Não é dias da semana. São pessoas, né? São pessoas. Não é dias da semana em que a criança vai ficar com um ou com o outro, né? Aí no filme ainda tem uma questão que é mais difícil ainda de pensar, que é a questão, né, de cidades diferentes, né? Sim. Então, como é que acontece, né, com uma criança quando ela tem, né, que se dividir entre duas casas e duas cidades diferentes, e como é que ela fica nisso, né? E aí, às vezes, uma coisa assim de que, eu preciso lutar pelo meu filho, né? Mas é pelo seu filho mesmo que você está lutando, né? E lutar já é uma palavra complicada nesse contexto, né? Então, eu acho o filme belíssimo, assim, porque faz a gente pensar, né, em sutilezas, assim, né? E que, né, afinal de contas, o que fez com que essa família, né, em algum determinado momento estivesse junta, né? E qual é o lugar dessa criança aí, né, no meio desse conflito conjugal. E aí eu gosto muito de trazer essa reflexão, assim, de pensar como é importante, assim, separar o que é da conjugalidade, né, então da relação ali do casal, com a parentalidade. Sim, né? sim. Com o exercício ali que cada um, com a responsabilidade que cada um, com o desejo que cada um tem em relação ao filho ou à filha. E que muitas vezes se confundem, né? Eu tenho uma cliente Sim. que ela tá ela se separou, né? E aí ela tá com uma questão relacionada à filha. E a gente vê total uma confusão de papéis, né? Eu não sou mais seu marido.
eu sou o pai da nossa filha. Só que essas duas coisas, elas claramente se confundem, e aí a pessoa começa a causar situações, não pensando na criança, que era para ser o foco, mas pensando em, às vezes, incomodar o outro, ou, vai pegar, é o seu dia de pegar a criança, então eu vou estar num lugar totalmente na contramão para fazer você ter esse problema todo de ir lá pegar a criança. Então, assim, isso, obviamente, por isso que precisa de um psicólogo mesmo, porque é muito complexo, né? Nós somos muito múltiplos, né? Para você conseguir não deixar questões pessoais entrarem no processo, você realmente manter a criança como foco, que eu imagino que deve ser, às vezes você vai precisar de um suporte, né? A gente não sabe fazer isso muitas vezes, né? Esse filme é sensacional. Eu acho muito lindo. E é bem que você falou mesmo, assim, né? Os atores... Que atuação, né? Meu Deus do céu. Dois lindos e brilhantes, assim, são muito bons. Sabe o que eu gosto muito desse filme, de vários que tem essa pegada? Que normalmente a gente vê uns filmes e você fala, esse casal não existe. Sabe? Tipo, sei lá, comédia romântica, por exemplo. Esse casal não existe. E aí você olha esse filme e você fala assim... Eu já tive uma briga de casal, guardada as proporções, parecida com essa. Exato. Então é muito cru, é muito real, assim. Eu acho que até por isso é muito didático também. Sim, né? mas é justo isso que você estava tentando dizer, assim, né? Pode acontecer com qualquer família, com qualquer casal, né? E aí, o que você faz com isso, né? E aí a gente tem um outro filme, que aí a gente sai de uma coisa cru. Ai, como esse filme é querido, cara. É maravilhoso. Meu Deus, eu tinha visto na época que ele também foi indicado ao Oscar de animação, né? E eu vi ontem de novo, e eu quero ver de novo hoje e amanhã. Lindo. A gente tá falando do Minha Vida de Abobrinha. Isso. Que eu lembro que na época do Oscar eu falei, que nome é esse, meu Deus do céu? E é uma gracinha, né? Lindo. E é uma animação que não é para crianças, a classificação dele é 12 anos. Sim. Porque ele é extremamente delicado, né? Toca em temas muito delicados. E é muito bonito, assim. Eu sou apaixonada nesse filme, eu adoro. Do que ele fala, só pra gente Ele fala, o Abobrinha, né? É o menininho ali do cabelinho azul, né? Que ele é encaminhado para um acolhimento, né? A história se passa na França, né? E aí também é legal falar, assim, que a França é muito avançada, tem muito investimento público, né, nessa questão do acolhimento de crianças e adolescentes, do suporte às famílias, né, que passam por algum tipo de vulnerabilidade. Tem uma amiga que mora lá, a gente troca muita figurinha, assim, aprendi muito com a experiência dela lá nessa área. E aí, assim, claro, né, guardadas as devidas proporções, porque o contexto brasileiro é diferente, né? Mas é bem interessante, assim, né? E ele vai, né? A mãe dele, né, sugere, né, o filme, assim, que ela... pode dar spoiler? É a primeira cena. Acho que ela tem a questão do alcoolismo, né? E que ela falece. E aí ele vai para esse acolhimento institucional e ali ele se encontra com uma série de crianças ali que também passaram, né? Crianças que passaram por situação de abuso, né? Tem ali, né, por ser o contexto ali da França, tem criança que é filha de imigrantes, né? Sim, bem legal. E as crianças ali vão desenvolvendo ali dentro do mundinho delas, né? Algumas questões. Tem uma questão ali também bem importante, né? De como ele se coloca ali, né? A latinha, né, a pipa, que ele fica muito apegado. Então também essa questão do objeto, né, que a criança pode levar com ela, né, a gente fala muito disso nos acolhimentos, assim, né, a criança ela precisa ter algo da sua individualidade preservada, né, até por isso que hoje os acolhimentos, né, como mostra ali no filme também, os acolhimentos hoje tentam ao máximo se aproximar de uma casa. Né? Sim. Não existe mais aquele, graças a Deus, aquele modelo de abrigo, assim, de orfanato, né? Que é Chiquititas, né? Aquele monte de criança, né? Que tem um outro filme também, né? Que eu até tinha pensado em indicar, mas eu vou acabar indicando. Que é o Contador de Histórias, que é brasileiro, né? Que fala da questão da FEBEM, né? Então... bem no nosso contexto. Isso, né? Que é do contexto dos anos 70, né? Contexto brasileiro. Isso, mas é muito próximo ainda, né? De uma realidade hoje. Mas, assim, pelo menos hoje a gente não tem aquele, né, acolhimento que é massificado, né? Que é depósito de criança, né? Então, a gente tenta, assim, inclusive investindo na formação das pessoas que estão ali, né? Que vão ocupar, né? Funções maternas e funções paternas, mas que devem ser transitórios, né? A criança não pode, isso também é uma luta, né? A criança não pode passar muito tempo no abrigo,
né? Não é para morar no abrigo, né? Sim. Que é uma fantasia também que as pessoas têm, né? Tipo, vai para abrigo, nunca mais vai sair, né? Não deve ser assim, né? Ou deve ser feito um trabalho, né, massivo ali, né, de acompanhamento da família de origem, né, de tentar suprir ali algumas deficiências, né, que existem para que essa criança possa retornar à sua família de origem, né, ou esse adolescente. Ou ainda, se for um adolescente, não tiver essa possibilidade de retorno, deve ser feito um trabalho visando a vida independente, né? E até hoje aqui em Londrina, por exemplo, tem uma república, né, que é custeada ali pelo serviço, pelo município, né, para que esses jovens que acabaram atingindo a maioridade dentro do acolhimento possam ter um suporte ali para uma vida independente enquanto ainda são jovens, né, enquanto estão entrando ali no mercado de trabalho, né, enfim, uma série de questões aí, mas, né, é um trabalho necessário. Ou para que seja feito o encaminhamento para a família adotiva, né? Que é outra questão também que o filme aborda de um jeito muito bonito, sim, né? Sim. Então, o Abobrinha, né? E mais uma outra menininha ali do acolhimento são adotados. Aí também o filme traz muito delicadamente isso, assim, né? Então, como é que é, né? E aí também surgem muitos questionamentos hoje em dia, né? Em relação à adoção, até porque aumentaram os casos de adoção de crianças maiores, né? E até de adolescentes, né? Então, assim, mas, né? E aí, vai chamar de pai e mãe, né? Uma criança de 10, 12 anos que vai para uma família adotiva, vai chamar essas pessoas de pai e mãe, né? Precisa chamar, né? Não necessariamente, né? Eu acho que é muito mais do que isso, né? É relação, né? Exato, né? Eu costumo falar assim, família é quem cuida da gente, né? Com quem a gente pode contar, né? Sim. E aí o filme traz essa possibilidade ali, né? De uma família ampliada, né? Eu acho muito lindo. É muito sutil algumas questões, né, que tratam da violência. Eu ia até comentar, assim, ele tem uma coisa, lógico que um filme francês, a estética deles ali, mas ele tem uma coisa que eu gosto muito em filmes da Pixar, por exemplo, que ele é uma animação, mas você tá assistindo e fala, não, isso aí não é pra criança, aí é pra mim. Eu estou entendendo. Não é pra criança. Não, de fato. E aí você olha e fala assim, eu tô entendendo o que você tá falando, o que tá acontecendo e tal. Acho que é muito legal. Da voz à criança. Mas assim, da voz à criança, né? E aí vai tocar na criança que você já foi, né? Por isso que você entende. Não, e ele é um protagonista muito querido, né? Com as questões dele ali de criança, é muito legal. Eu quero falar sobre o livro, porque eu achei... a gente vai conversar para trazer as pessoas que fizeram o livro aqui também. Mas, gente, esse livro eu fiquei apaixonado, de verdade. Eu não conhecia, né? Você passou, eu entrei no site, né? Conheci e tal. Que é O Segredo da Tartanina. Fala um pouco dessa pérola, que eu achei essa ideia tão sensacional, cara. Eu fiz questão de indicar porque é prata da casa, né? Então, assim, as duas autoras, né? São londrinenses. A Sheila, não tenho certeza se é daqui de Londrina ou não. Porque quem eu conheço pessoalmente é a Cris e a Alessandra, né? Que tiveram uma trajetória ali profissional, né? De atendimento num serviço de atendimento a crianças vítimas de violência. E aí deram um passo além, né? Que é trabalhar aí com a questão da prevenção, né? E criaram um livro. E aí elas também têm, né, um projeto ali que faz cursos, palestras e em escolas, enfim. Mas o livro pode ser comprado, né, por qualquer pessoa. É um livro muito legal para escolas terem, para profissionais da clínica terem no consultório, né? Com certeza. Para famílias também, assim, inclusive o livro tem, né, instruções, né, para adultos, né, para como lidar, enfim. É uma história lúdica, né, de uma tartaruga que tem um segredo, né? E aí, né, a referência é a questão do abuso, né, porque isso é muito... comum, né, nas situações de abuso sexual que envolvem crianças e adolescentes, o pacto do segredo, né? Sim. Então, assim, não pode contar pra... Ou seja, em relação a ameaças, né? Se contar, eu vou, né, fazer tal coisa com você, com a sua mãe, com a sua família. Ou também da sedução, né? Né, não conta, é um segredo só nosso, né? É algo especial. E aí o livro, ele vai dando instrumentos, assim, de uma maneira lúdica para a criança e também, né, dando referências aí para o adulto para entender né, aquilo que a gente estava até falando, né? Então, o que é adequado ou não, né? O que pode ou não, qual que é o limite, né? E como contar,
né? Que é importante a criança, né, poder falar quando tá se passando alguma coisa nesse sentido com ela. Até para ilustrar, não vou contar a história toda porque estraga, né? Mas tem uma passagem que é bem no comecinho também, que a Nina, né, a tartaruguinha, a tartanina, ela muda de feição, de humor, né? E aí os coleguinhas dela são outros, né, bichinhos do mar ali, então tem o cavalo marinho e tudo mais. E aí o peixinho Gloob percebe e ele vai tentar descobrir. Ela fala que não, que esse é um segredo, né? Não tá acontecendo nada. E aí eles vão descobrir, e eu vou parar aqui para não dar muito spoiler, que tem um polvo, né, mais velho, que ele tá tirando fotos dela. E aí, por isso que eu achei tão legal, porque é uma metáfora, mas é muito claro o que está acontecendo. E o povo tira foto da tartanina sem o casco, né? Cara, eu achei isso na medida certa entre o lúdico, mas você entende o que está acontecendo, né? Então é uma linguagem muito acessível, um material muito legal para trabalhar. Eu me apaixonei. Sim, e até para pensar assim, diferentes formas de abuso, né? Eu falei aqui do toque físico, né? Mas é isso, assim, né? Tirar fotos, sim, e super atual, apesar do livro até ter alguns anos, super atual, né? E é isso, assim, pode, né? Mas é só quando eu tenho alguma suspeita que eu vou mostrar para criança? Não, né? Qualquer criança pode ler, pode ver. É importante que não seja um tabu falar sobre isso, né? Por isso que eu até sugiro isso, assim, né? Que as escolas tenham, que consultórios tenham. E às vezes você identifica porque você mostra pra criança e aí vai abrir uma brecha pra aparecer, né? Nossa, eu achei maravilhoso esse material. De verdade. De verdade. Prof, obrigado. Imagina. Obrigado. Acho que foi muito esclarecedor. Eu mesmo te falei que eu sabia zero sobre psicologia jurídica. Eu acho que como tudo na vida dá pra gente conversar mais, volte inclusive pra gente falar sobre outras coisas, até adoção mesmo, outros assuntos. Mas eu acho que pra introdução no assunto, que é o objetivo aqui, da gente conversar, da gente trazer o tema pro pessoal que não é da área, pra conhecer, eu acho que foi maravilhoso. Muito obrigado. Eu que agradeço, Renan. Bom vê-la de novo depois de tanto tempo, né? Vamos marcar mais vezes. Vamos sim. Obrigada, gente. Muito obrigada. Eu adorei o convite, adorei falar. Né, como eu falei, a psicologia jurídica chegou, assim, né, de uma forma... né, apesar de estar presente desde o início ali, da minha atuação, né, chegou e em alguns momentos eu cheguei até a pensar, justamente, né, por conta da carga, né, emocional, de lidar com questões tão difíceis, por toda a questão ali institucional também, né, de carga horária, de prazos, enfim... mas a partir do momento que eu entendi, assim, que eu estava falando, que eu conseguia fazer conexões, né, tanto com a abordagem, né, que eu me dedico ali a estudar, quanto com questões da sociedade, né, que fazem parte da nossa vida, enfim, me renova, assim, né, pensar que da possibilidade de entender mesmo o mundo que a gente vive, né, e os desafios, e sempre, assim, que é uma prioridade para mim, pensar mesmo na criança como causa, né. Não, o que você faz é muito valioso. Muito valioso. Obrigada. Mesmo. Gente, então é isso. Obrigado por acompanhar a gente na jornada de sempre aqui. Não esquece de deixar o like, porque é importante para o YouTube recomendar o vídeo, para a gente saber que o tema está agradando, né? Para a gente selecionar outros assuntos que estejam relacionados, para a gente trazer, para ter outras conversas aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, porque toda semana a gente tem episódio, você não vai querer perder nada, porque é só conversa legal aqui. E os comentários, gente, eles são o lugar, o espaço para vocês colocarem dúvidas, questões e tudo mais. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui que eu dou um jeitinho de passar para a prof, a gente responde vocês lá, tá bom? O importante é que o debate continue, porque o assunto é muito importante. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado novamente. Um abraço. Até a próxima. Tchau.